Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, espero que me estejam a ouvir bem, queria em primeiro lugar cumprir. Estamos a ouvir bem, senhora deputada. Com certeza. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Governador do Banco de Portugal e todos os senhores deputados, bem como o Sr. Presidente. E, de facto, tal como disse, o CDS apresentou este requerimento porque uma das principais preocupações, para além das preocupações de saúde, mas uma das principais preocupações neste momento de pandemia é que as pessoas e as famílias tenham rendimentos para viver durante este período e depois que a economia, quando chegar à altura, possa reabrir e que seja possível preservar o máximo número de empregos. E para isso é preciso que o Parlamento fiscalize como é que estão a funcionar os apoios que o Governo desenhou. Para além do layoff, que é outra questão, uma das principais medidas de apoio que o Governo forneceu às empresas foram linhas de crédito com garantias públicas. O Governo tinha, obviamente, outras soluções. Podia ter escolhido dar subvenções a fundo perdido, podia ter escolhido um sistema de empréstimos com critérios objetivos dados por serviços do Estado. Aquilo que escolheu foi um modelo que assenta no sistema bancário. E isto leva a que seja o sistema bancário a fazer a triagem das empresas que acedem a estes apoios e estes acordos, ficando a garantia pública com 80% do risco e a banca com 20%. Já passou mais de um mês desde o anúncio destas medidas e, obviamente, para fiscalizarmos e para percebermos se elas estão a funcionar, foi preciso ouvir os bancos. Foi isso que fizemos na semana passada. Neste âmbito, o Banco de Portugal, que aliás tem no seu site, e eu fui ver um anúncio sobre Descubra como a política monetária combate a pandemia, e lá explicitamente é dito, para além da descrição das medidas de disponibilização de liquidez e das medidas da compra de dívida do BCE, é basicamente dito que a política monetária e o Banco de Portugal e os bancos centrais também têm como funções nesta altura garantir que o crédito chegue à economia real. E é nesse sentido que eu farei perguntas ao Sr. Governador. E a primeira que gostava de lhe fazer e que tem precisamente a ver com esta garantia de que o crédito chegue à economia real, ou seja, que o crédito que os bancos têm para dar chegue à economia real, que eu gostava de lhe perguntar, fazer algumas perguntas, porque na audição que tivemos da Sra. Bastonária da Ordem dos Contabilistas, ela colocou alguns problemas práticos que estão a impedir precisamente o objetivo de que o crédito chegue à economia real. Ou, sobretudo, que chegue às microempresas que têm muito mais dificuldades para lidarem com o peso da burocracia. E eu gostava, sabendo que a Sra. Bastonária e que a Ordem dos Contabilistas dirigiram ao Banco de Portugal perguntas sobre alguns problemas que estavam a ser postos pelos bancos, designadamente pedidos das contas de 2019 que não estão nem têm que estar ainda prontas, sabemos que o Banco de Portugal respondeu assim. Atento ao teor das questões colocadas por Vossa Excelência, notamos que as mesmas têm por objeto a operacionalização das linhas de crédito específicas para apoio a empresas afetadas pela Covid-19. Assim, e uma vez que os termos da operacionalização das referidas linhas de crédito extravasam o âmbito das competências do Banco de Portugal, sugerimos que as questões colocadas sejam remetidas para a entidade responsável para a referida operacionalização, como é o caso da SPGM. Bom, nós vamos ouvir se o requerimento do CDS for aprovado a SPGM. Agora, eu tenho alguma dificuldade em perceber como é que o nosso Banco de Portugal diz que, por um lado, é sua função garantir que o crédito chegue à economia real e depois, quando é colocado perante um entrave real a que o crédito chegue à economia real, diz, bom, isto é um problema da operacionalização das linhas, não tem rigorosamente nada a ver connosco. Não me parece que isso seja adequado, nem do ponto de vista daquilo com que o Banco de Portugal está comprometido, nem, por outro lado, com as funções do Banco de Portugal de supervisão comportamental, que também tem. Que eu saiba, a supervisão comportamental também compreende exigências que sejam feitas ou que sejam feitas de forma ilegal às empresas. Em segundo lugar, gostava também que se pudesse pronunciar sobre várias queixas que têm surgido na Assembleia. Eu creio que todos os deputados, sobretudo os deputados que normalmente seguem estes assuntos, e a todos os grupos parlamentares, chegaram relatos de pedidos excessivos de documentos, pedidos ou denúncias de má informação, por exemplo, na contabilização dos juros, nas hipóteses que as pessoas têm de capitalização dos juros ou, pelo contrário, continuarem a pagar os juros, em questões fundamentais, como é o caso, por exemplo, do crédito à habitação, que afeta muitas famílias, e eu gostava de saber que acompanhamento é que o Banco de Portugal está a fazer,
porque eu vejo com muito receio que nós estamos praticamente a institucionalizar um regime em que as pessoas já acham mais habitual dirigir-se à Assembleia da República com reclamações sobre o funcionamento dos bancos do que dirigir-se ao Banco de Portugal. Isto não é aceitável nem é compreensível. Nesta altura, muito tem sido dito sobre o papel dos bancos e ele é, sem dúvida, muito. O CDS, contudo, não se confunde, eu quero deixar isso claro, quem tem a obrigação de garantir que os apoios chegam às famílias e às empresas é o Governo. E, portanto, quem responde pelos modelos que decidiu ter no apoio à economia é o Governo. Contudo, obviamente, há aqui um papel de fiscalização que nós não deixaremos de fazer. Gostava ainda de ouvir o Sr. Governador do Banco de Portugal em relação ao que aconteceu, porque também chegou, e é público no site da APB, que houve, creio eu, uma demora de cerca de 2 semanas. Ou seja, alguns bancos estavam a avançar com moratórias, diferentes daquela que tinha sido decidida por lei, de acordo com o que é a sua liberdade. Entretanto, a EBA veio dizer que, para estarem isentos de regras prudenciais no que toca a estas moratórias, elas tinham que ter regras definidas pela organização representativa do setor. Tanto quanto sabemos, isto significa que mais ou menos de 2 de abril a 17 de abril, a APB esteve a discutir, creio que neste caso com a Autoridade da Concorrência, quais seriam estas regras. Mas isto significa, novamente, que durante 2 semanas estas moratórias não estiveram disponibilizadas. Eu gostava de ouvir o Banco de Portugal sobre isto. Muito obrigada. Muito obrigado eu, Sra. Deputada Cecília Meireles, pelas questões que colocou, e dava então a palavra ao Sr. Governador do Banco de Portugal, Dr. Carlos Costa, renovando os meus cumprimentos e agradecimento pela disponibilidade. Faça favor, Sr. Governador. Está-me a ouvir? Estou a ouvir, Sr. Governador. E já deve ter a imagem, certamente. Espero que sim. Bom, antes de mais eu gostaria de agradecer às senhoras deputadas e aos senhores deputados e ao Sr. Presidente a amabilidade que tiveram em aceitar fazer por videoconferência esta audição. E também gostaria de agradecer aos serviços técnicos da Assembleia da República o esforço que colocaram para a concretizar. Muito obrigado. Em segundo lugar, e se a senhora deputada Cecília Meireles me permite, eu gostaria de fazer um enquadramento das questões que se vão debater ao longo desta audição, dado que elas são interligadas e é preciso ter uma perspectiva clara dos problemas com que estamos confrontados, do lugar que cabe a cada um dos instrumentos de política económica, de política orçamental e de política monetária, de forma a perceber se eles são ou não parte de um puzzle, se encaixam e se têm, do ponto de vista da sequência temporal, uma lógica e uma coerência. A primeira reflexão que eu gostaria de transmitir, e isto ainda não é a resposta à senhora deputada Cecília Meireles, cujas questões eu tenho todo o gosto em responder, mas a primeira questão que eu gostaria de responder é a seguinte, vou esclarecer é a seguinte. A presente crise é uma crise completamente diferente de todas aquelas que vivemos até hoje. Não se trata da correção de um desequilíbrio acumulado no interior de uma dada economia, não se trata também de um desequilíbrio provocado por uma crise financeira e também não se trata de uma quebra de procura. Trata-se de um choque exógeno de natureza sanitária e que é comum e que vai afetar em primeiro lugar a oferta, isto é, a produção, através de 3 vias essencialmente, através da quebra das cadeias de produção, portanto as empresas que trabalhavam no quadro de cadeias globais de produção viram a sua procura quebrar, através do impacto que teve na disponibilidade dos fatores de produção e do trabalho e, sobretudo, da necessidade de combater através de confinamento monetário, confinamento sanitário e, em terceiro lugar, através depois da decorrência destas duas situações numa quebra da procura privada. Gostaria de salientar que esta crise vai ter impacto a vários níveis e é importante ter presente esses níveis para depois perceber qual é
a combinação de instrumentos que é adequada. Tem impacto sobre as empresas, tem impacto sobre as famílias e tem impacto sobre as contas públicas. Sobre as empresas tem impacto sobre a liquidez e numa fase subsequente, que devemos de conhecer, tem impacto sobre os níveis de endividamento e solvência. Sobre as famílias, preocupação da Sra. Deputada Cecília Meirelles, e muito oportuna, tem impacto sobre o rendimento, na medida em que ou gera uma quebra de rendimento via aumento da taxa de desemprego, ou gera uma quebra de rendimento via soluções de conservação do emprego em situação de layoff. E também tem impacto sobre as famílias, na medida em que, gerando uma redução de rendimento, põe em causa a capacidade de satisfazer dívidas vincendas ou pagar juros. Sobre as contas públicas vai ter impacto, por um lado, sobre a despesa, porque vai implicar um aumento da despesa sanitária, vai implicar um aumento da despesa humanitária e vai implicar uma opção, que é uma opção de conservação do tecido produtivo, e isso tem naturalmente impacto, quer pela via de créditos, quer pela via de transferências. Também vai ter impacto, um impacto temporário, cuja duração vai depender da duração do ajustamento da oferta à retoma da procura e, antes disso, da duração de confinamento, vai ter impacto sobre o produto interno bruto e sobre as receitas públicas, dado que a cobrança de impostos vai ser afetada por essa via. Gostaria de salientar que a resposta a esta situação tem várias dimensões. Uma delas é a política monetária e financeira, a segunda é a política orçamental e a terceira é a de política económica. No que respeita às empresas, eu gostaria de salientar, para percebermos o problema com que estamos confrontados, é que durante o período em que impacta a crise, as empresas têm um impacto lá das receitas, porque perdem receitas na medida em que não produzem, ou têm um impacto sobre diferimento de receitas, na medida em que, se estiverem a produzir, estarão a produzir provavelmente para a acumulação de existências e a recuperação desses custos só se fará num período posterior. O que significa que, do ponto de vista das empresas, elas vão ter um problema de tesouraria. Ao mesmo tempo, tem um impacto que resulta do facto desse problema de tesouraria se verificar num contexto em que se vencem dívidas, em que se vencem juros, em que têm que pagar a fornecedores, têm que pagar a trabalhadores e uma parte desses pagamentos não será recuperável na medida em que a produção ou foi interrompida ou a natureza do setor não permite produzir. É o caso do setor de serviços e é bem conhecido o caso, por exemplo, da hotelaria, onde um quarto que não é ocupado num dia não pode ser armazenado para o dia seguinte e, portanto, é necessariamente uma perda de receita. As questões que se colocam neste capítulo são basicamente de três naturezas. Satisfazer o aperto da tesouraria com que as empresas estão confrontadas, que corresponde ao facto de terem que fazer face a dívidas vincendas, juros vincendos, pagamento a fornecedores e pagamento de salários, no momento em que ou não gera receitas ou as receitas são diferidas, e tem uma outra dimensão, que é a dimensão de, por facto de terem interrompido a produção ou terem reduzido a sua produção, não terem capacidade para recuperar custos e, não tendo capacidade para recuperar custos, têm necessariamente uma perda que é necessariamente uma perda de capital e um aumento do endividamento. A resposta que tem sido dada neste capítulo tem sido, para as empresas, tridimensional. Uma primeira dimensão consiste na concessão de moratórias, de créditos e juros. É uma forma de ajustar os pagamentos à geração futura de receitas. Uma segunda é a concessão de crédito para cobrir insuficiências na capacidade de tesouraria para fazer face a pagamentos
que têm que ter lugar, e a terceira é uma questão de transferências, e transferências via partilha pelo setor público, pelos contribuintes, na prática, de parte dos custos que não são recuperáveis, de forma a diminuir o impacto sobre a solvência das empresas. É o que acontece com os esquemas layoff. O que nós temos em Portugal, neste momento, em termos de instrumentos, são um instrumento de moratória, um instrumento de crédito que visa apoiar a concessão de crédito, de novo crédito, e, ao mesmo tempo, um instrumento de transferências que visa suportar parte dos custos não recuperáveis que estão associados à disponibilidade de trabalhadores e, simultaneamente, visa preservar o vínculo contratual destes trabalhadores. Estes três instrumentos devem ser enquadrados num quadro mais geral que é muito importante e que é o fornecido pela política monetária. Do lado da política monetária, houve uma preocupação, foi a de garantir abundância de liquidez e a baixo custo. A abundância de liquidez e a baixo custo significa duas coisas. Significa, por um lado, garantir que a curva de yield do soberano, ou as taxas de juros pagas pelo soberano, não descola da yield de referência, que é, no nosso caso, a da Alemanha, e por isso mesmo há um programa ambicioso e muito importante de aquisição de ativos no mercado secundário, de 750 mil milhões, mais 120 mil milhões, ou seja, no total 800 mil milhões de euros para esta fase da crise. Há, em segundo lugar, um programa de cedência de liquidez a menos 75 pontos base aos bancos, de forma a apoiá-los na concessão de crédito à economia, ou de forma a poderem acomodar as moratórias, porque as moratórias significam um aumento de crédito na medida em que o crédito vencendo não foi reembolsado. Foi apoiado ainda pela libertação de almofadas de capital, que dão uma margem de manobra adicional em termos de capital para os bancos apoiarem a economia, e foi, por último, e complementar e para acomodar as próprias regras de libertação de almofadas de capital, foi confortada pela adoção de medidas temporárias de natureza prudencial, como seja, por exemplo, o tratamento das moratórias do ponto de vista de requisitos de capital. Portanto, este é o contexto em que se desenvolve a atuação portuguesa e a atuação da generalidade dos Estados membros da zona euro. Eu diria que todos eles estão a seguir esta linha, com diferenças de graduação, mas com a presença dos três elementos em qualquer das situações. No que respeita às questões que a senhora deputada colocou, e bem, eu gostaria de salientar o seguinte: os bancos têm hoje capacidade para emprestar à economia, isto é, têm liquidez, e têm, simultaneamente, uma almofada de capital adicional que resulta da libertação da almofada que existe exatamente para fazer face a estas circunstâncias. No entanto, eles têm necessariamente que observar um princípio que é o risco que assumem, o apetite de risco tem que estar dimensionado ao capital de que se dispõe. E porquê é que os bancos têm que ter isto presente? Porque os bancos têm que defender os depósitos que lhes são entregues. E as perdas que incorram no crédito que concedem têm que ser cobertas pelo capital que dispõe. E daí a importância dos rácios de capital e a importância da avaliação do risco de crédito. Quando os bancos aplicam um spread
não estão mais do que a cobrir o risco do crédito que concedem e, ao mesmo tempo, a salvaguardar os depositantes, dado que, se não o fizessem, estariam a pôr em causa os depositantes e, pela via dos depositantes, a estabilidade financeira. Feito este enquadramento, vamos às questões mais concretas. As questões mais concretas são as seguintes. O Banco de Portugal, no que diz respeito ao mecanismo de moratória, tem na própria lei, no artigo 8º, previsto um mecanismo de fiscalização que está a exercer, que vai exercer e que o faz com duas preocupações. Com uma preocupação de natureza, eu diria, prudencial, na medida em que incumbe saber se o mecanismo está a ser usado corretamente e não como forma de se desviar ao objetivo final. E depois, um outro objetivo, que é o de responder ao decreto-lei da moratória, ao artigo 8º decreto-lei da moratória. Nos dois casos, o Banco de Portugal está ativo. Em paralelo, convém dizer, o Banco de Portugal, e aqui posso sossegar a senhora deputada, continua sempre ativo no que diz respeito ao acesso à moratória, no sentido de assegurar que as condições que estão taxativamente estabelecidas para acesso à moratória são observadas. Como é que faz isto? Faz isto através do tratamento de todas as reclamações que recebe e, simultaneamente, da publicitação no site do cliente bancário da informação necessária para que o cliente bancário possa exercer o seu direito. No que diz respeito à linha de crédito com garantia pública, o Banco de Portugal fará naturalmente o acompanhamento na perspectiva de supervisão comportamental de tudo o que esteja taxativamente estabelecido no protocolo que é celebrado entre as partes que subscrevem este mecanismo de financiamento. Não é, e isso gostaria de insistir, o Banco de Portugal não é parte na contratação da linha, não é parte na definição do processo e não é parte na fixação dos limites superiores do pressário que acompanha a linha. Todavia, se esse pressário for ultrapassado, já pode, ao abrigo da sua competência de supervisão comportamental, tratar as correspondentes reclamações. Portanto, não pode responsabilizar as partes pela forma como executam o contrato, mas pode necessariamente acompanhar a execução do contrato no que são as regras e os que taxativamente obrigam os bancos. O que significa que sempre que há para um dado preço um limite superior, o limite superior é naturalmente vinculativo para as entidades que subscreveram o protocolo. Não pode, no entanto, estar a discutir as condições que se situam no interior desse intervalo, porque isso é uma questão que se coloca entre as duas partes contratantes, cabendo a uma das partes contratantes, se for o caso, rever essas condições, sabendo também que essas condições não dependem só dessa parte contratante, que é o Estado, depende também da Comissão Europeia. Relativamente à moratória, há um mecanismo de moratória público que era necessário para assegurar que a moratória seria, do ponto de vista prudencial, tratada de forma a não penalizar o capital dos bancos, e foi aberta a possibilidade de uma moratória privada. A moratória privada não exclui a moratória pública, complementa a moratória pública, permitindo aos bancos contemplar outras situações ou outras modalidades ou outras variantes que a moratória pública não contempla. No entanto, a Autoridade Bancária Europeia decidiu, no sentido de evitar um risco moral que poderia ser da utilização indevida da moratória para esconder situações de risco no balanço, decidiu que a decisão de uma moratória privada devia resultar de um esquema comum acordado entre bancos.
O Banco de Portugal não faz parte desse processo de acordo entre os bancos, toma boa nota do acordo a que chegarem, e eu percebo as preocupações da APB ao consultar a Autoridade de Concorrência, na medida em que tem necessariamente que assegurar que qualquer concertação a esse nível não é vista como uma limitação da concorrência entre entidades bancárias. Portanto, eu diria que, para tornar as coisas claras, compreendo perfeitamente as críticas, ou melhor, eu não diria críticas, diria a ansiedade da senhora bastonária da Ordem dos Contabilistas relativamente ao tempo que toma a decisão na concessão do novo crédito, com garantia pública. Compreendo a dificuldade de montar de raiz um esquema desta natureza num país que não dispõe de uma instituição como o ICO, em Espanha, o Instituto de Crédito Oficial, como o BPI France, na França, ou como o KfW, na Alemanha, porque não temos uma instituição que corresponde a um promotional bank suficientemente desenvolvida e organizada. Compreendo que se tenha querido introduzir uma terceira parte entre o Estado e os bancos, que é a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua, e entendo que para a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua é um fardo ou uma exigência de organização muito grande do ponto de vista da resposta em tempo às, digamos, às necessidades de liquidez das empresas. Não é possível montar um esquema da noite para o dia com esta dimensão numa organização que estava preparada para níveis de processamento inferiores. A alternativa teria sido maior confiança no sistema bancário e um diálogo mais intenso entre as entidades que detêm os dados que relevam para garantir a fiabilidade e a credibilidade do pedido, que é a Segurança Social e a Autoridade Tributária, e os bancos. A via seguida foi esta. Eu julgo que com o tempo haverá uma resposta. A preocupação da deputada doutora Cecília Meirelles é legítima, porque não estamos a falar de financiamento para investimento, porque normalmente é compatível com tempo, com mais tempo. Estamos a falar de financiamento para satisfazer necessidades de tesouraria, que são urgentes e que se vão repercutir, em primeiro lugar, sobre as empresas e depois por via imediata sobre o rendimento das famílias, porque se as empresas não conseguem pagar aos seus trabalhadores, os trabalhadores também não conseguem fazer face aos seus encargos. É claro que é preciso perceber que este financiamento vai de par com o financiamento, ou melhor, as transferências que são assumidas pelo setor público através do mecanismo do layoff. Mas a concertação e o tempo de resposta são essenciais para conseguirmos passar este período, que é um período de aperto de liquidez, de aperto de tesouraria. Há de vir um segundo momento em que o aperto já não é só da tesouraria, é sobretudo, também a tesouraria, mas é sobretudo um aperto de endividamento, de grande alavancagem e necessidade de repor os rácios de capital. O que significa que temos que pensar como é que vamos contribuir para ou assegurar níveis de capitalização adequados do setor produtivo, de forma a que possa fazer frente à fase da recuperação. No entanto, e eu realço este ponto, que é muito importante, nesta fase era importante salvar as relações contratuais de trabalho e manter os vínculos contratuais de forma a que as empresas possam recuperar os níveis de produção anteriores, logo que a crise tenha atingido
um ponto, diria, de controle. Caso contrário, teríamos perdido uma parte do nosso produto potencial com impacto duradouro na taxa de desemprego e naturalmente, também na situação financeira dos bancos. Era esta a primeira explicação que eu gostaria de dar, com uma nota muito clara. Eu partilho as preocupações da deputada Cecília Meirelles no que diz respeito à urgência da chegada da liquidez que permita compensar as dificuldades de tesouraria das empresas. Compreendo a dificuldade que se coloca em montar, a partir do zero, um esquema de canalização desses recursos sem cair no risco moral. Entendo que vai ser necessário rever os processos de forma a agilizá-los e não pode ser uma revisão que tome muito tempo, sob pena de os efeitos pretendidos pelos mecanismos se perderem por razões ligadas à natureza dos processos. Era isto que eu tinha a dizer à senhora deputada, compreendendo perfeitamente as preocupações, e eu diria mais, não só compreendo, como elas são inerentes a uma saída, eu diria, com minimização de custos, uma saída desta crise. Se as empresas não atravessam as dificuldades de tesouraria, não saem em condições de fazer a recuperação. É uma condição necessária, não é suficiente, mas resolver os problemas de tesouraria das empresas nesta fase é uma condição necessária para enfrentarmos o problema seguinte, que é repor a sua saúde financeira e a sua viabilidade financeira para dar campo à viabilidade económica. Muito obrigado.